Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre nivelamento. Alguém sabe, professor, mas nivelamento, será que é necessário? É um conteúdo que eu já vi anteriormente, muito necessário. Esses conceitos vocês vão utilizar para qualquer conteúdo da matemática, seja do terceiro, do primeiro, do segundo, até do fundamental. São necessários porque agora vocês estão chegando exatamente na conclusão do ensino médio, aonde vocês vão ter avaliações, aonde você vai juntar conteúdos que vocês vão necessitar e também para as duas grandes avaliações da vida de vocês, que é o Enem e o vestibular, aonde vocês não vão poder utilizar a calculadora, então vocês precisam começar a fazer esses cálculos na mão. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar relembrando a equação de primeiro grau e o mais importante, na resolução de problemas. Então vamos lá. Nós vamos definir uma equação de primeiro grau, relembrar, né? Resolver as situações e problemas que envolvam exatamente os conceitos de equação de primeiro grau. Vamos pensar um pouquinho. Como resolvemos problemas quando não conhecemos todos os resultados, ou seja, todos os valores obtidos? É exatamente utilizando uma equação de primeiro grau quando eu não conheço um dos valores. Muitas vezes as equações são utilizadas para fazer previsões e projetos. Acompanhe a seguinte situação. Um projetista de jardins quer construir um canteiro retangular com seu maior lado encostado no muro. Como no desenho, ele projetou o lado maior do canteiro com o dobro do lado menor do canteiro. Então aqui nós temos a figura. Então nós temos aqui o muro e aonde ele vai projetar esse canteiro. Aonde aqui, o lado aqui maior, vai ser o dobro desse lado menor. Como o dono do jardim tem uma grade de 50,08 metros para cercar os lados, que não estão encostados no muro, o projetista precisa saber quais as dimensões desse jardim para conseguir fazer exatamente esse cercado, que esse cercado vai ter 3 lados. Tranquilo? Então vamos lá. Esse lado que eu não conheço eu vou chamar de X. Este outro lado aqui, ele tem o dobro do lado desse daqui. Então, portanto, o dobro de x, 2x. E o terceiro lado é igual ao lado posterior, também vou chamar de x. Somando esse x mais 2x mais x, ele tem que dar exatamente o 50,08, que é exatamente a medida do cercado que ele tem. Somando x mais 2x, 4x é igual a 58,08. O 4 passamos dividindo, fazendo a divisão aqui, portanto, o lado x vale 14,52. E o lado 2x é só multiplicar esse valor por 2 e, consequentemente, nós temos que vai dar 29,04. Somando esses 3 lados, vai dar exatamente a medida que a gente tinha, que era 58,08. Tranquilo, gente? Um problema aplicado, não tão aquele problema que a gente diz de livro, né? Esse problema pode ser um problema real, acontecer realmente na nossa vida. E nós utilizamos exatamente o conceito da equação de primeiro grau. Vamos lá para um aquecimento. Uma escola organiza gincanas semanais entre os estudantes. Em uma das atividades foi apresentada a seguinte questão. Qual é o número cujo dobro mais 8 dá 72? Então, qual é o número x? Eu não conheço. O dobro dele, 2x. Somado com 8 é igual a 72. Mas qual vai ser esse valor de x? Então, resolvendo, 2x mais 8 igual a 72. O que eu faço? Pego o 8, passo para o outro lado com o sinal trocado, ou seja, quando a gente diz que passa para o lado trocado, eu estou subtraindo o 8 do primeiro membro e subtraindo o 8 do segundo membro. Então, portanto, ficamos 8 menos 8 some, fica 2x. 72 menos 8, 64. O 2 vai dividir por 64. O que é esse 2 dividindo? Significa que eu dividi os dois membros por 2. Então, 2x dividido por 2x, 64 dividido por 2, 32. Então, portanto, a nossa resposta procurada ali era 32, que é o número que eu pensei.
Agora vamos fazer uma prática envolvendo exatamente esses conceitos. Duas empresas de eletricidade apresentaram as seguintes condições de pagamento. A empresa Luz cobra um fixo de R$ 15 e mais 60 centavos por unidade de eletricidade utilizada. A empresa Light cobra R$ 10 fixos e mais 80 centavos por unidade de eletricidade usada. Quantas unidades de eletricidade devem ser usadas para que o valor cobradas pelas duas empresas seja o mesmo? Então, vocês vejam, esse exemplo aqui, esse exercício que vocês vão fazer agora, é muito parecido com o que teve há bem pouco tempo no Enem. Então, eu quero que vocês leiam, releiam, quantas vezes for necessário, montem qual é a questão, lembrando que a pergunta, porque às vezes a gente se perde na pergunta, é quantas unidades devem ser usadas, ou seja, esse valor X que eu não sei, para que o valor cobrado das duas sejam exatamente o mesmo. Vou dar um instantinho para vocês resolverem, já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver o exercício? Tenho certeza que sim. Quem teve alguma dificuldade é por falta de treino. Tiveram umas férias legais, agora está voltando, o cérebro ainda está meio travadinho. Então vamos fazer bastante exercícios que, consequentemente, vocês vão ter facilidade na resolução. Eu digo que o nosso cérebro não é um músculo, porém ele precisa de treinamento exatamente como o nosso músculo precisa. Alguns vão precisar treinar 5 minutos, outros vão precisar treinar 15, outros 30 minutos. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro, é só uma questão de se adaptar às suas características próprias. Então vamos lá. Esse problema que a gente tem aqui da eletricidade é um problema clássico e um problema muito parecido com o que acontece na nossa conta de luz, que é bom a gente conhecer, né? Eu tenho certeza que em casa você sempre ouve, né? Acelera esse banho aí que está gastando muita luz, não sei o quê. É bom porque a gente daí sabe exatamente como é que é cobrado essa conta. Porque daqui a algum tempo vocês provavelmente vão estar pagando a conta da luz de vocês. Então vamos lá. Nós temos as duas situações e queremos saber quando que elas vão ser iguais no caso o número de unidades elétricas para ser feito. Primeira coisa, a empresa Luz cobra um fixo de R$15 mais 60 centavos por unidade. Veja que eu destaquei em azul aqui a parte importante da informação. Vocês às vezes não têm uma cor diferente, mas vocês podem circular, marcar, riscar para destacar a parte importante. No caso da empresa Light, ó, que eu destaquei, cobra R$10 fixo e mais 80 centavos pela unidade de eletricidade utilizada. Tranquilo? Vamos montar as equações referentes às informações de cada empresa, indicando a unidade de eletricidade, que a gente não sabe quanto, por X, porque sempre que a gente não conhece, X. Ah, mas por que X, professor? Por que não outra letra? Pode ser qualquer letra. É que a gente está mais acostumado, quando a gente trabalha com a incógnita, chamada de X, mas não há necessidade de ser X, tá? Vamos continuar X pela utilização que a gente já faz há muito tempo. Então, a empresa Luz, os R$15 fixo, mais 60 centavos para cada unidade de eletricidade consumida. A Light são R$10 mais 80 centavos para cada unidade de eletricidade utilizada. O que a gente queria nessa apresentação? Quantas unidades de eletricidade devem ser usadas para que o valor cobrado pelas duas empresas seja o mesmo? Eu quero que o valor financeiro seja exatamente o mesmo. Veja que, novamente, eu destaquei a pergunta com uma cor diferente. Vocês podem circular, fazer da maneira que vocês quiserem. Como eu quero que eles tenham o mesmo valor, eu faço uma igualdade entre as duas empresas. Daí, como eu tenho uma equação de segundo grau, de primeiro grau, o que eu tenho que fazer? Passar tudo que tem x para o primeiro membro com o sinal trocado. Então ficamos 0,60, o 0,80 passou negativo, o 15 estava positivo, passou para o segundo membro negativo. 0,60 menos 0,80, 0,20x. 10 menos 15, 5. Os dois estão com o sinal negativo. O que eu faço? Multiplico por menos 1. E daí o 0,20 vai passar dividindo o 5. Fazendo a divisão, portanto, o x que nós estávamos procurando deu 25 unidades de eletricidade que foram utilizadas. Quando as duas companhias, os dois consumidores, um de cada um, consumirem 25, a conta que os dois vão pagar é exatamente o mesmo valor em reais. Tranquilo? Vamos agora para a segunda prática do vídeo de hoje. A metade dos objetos de uma caixa, somado com a terça parte dos mesmos objetos, é igual a 25. Qual é a quantidade de objetos que tem nesta caixa? Então, como é que nós vamos resolver esse problema, gente? Destaca os valores principais e destaca a questão que nós queremos saber, definindo, obviamente, o que vai ser o nosso x. Tranquilo? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, resolveram? Vocês viram que esses problemas, seja quando a gente trabalha com operações racionais ou agora equação de primeiro grau, vocês vejam que caímos em problemas muito interessantes e que vão ser utilizados. Esses problemas vão ser... Essa técnica de resolução de problemas vocês podem utilizar para qualquer conteúdo. Vocês viram que nós destacamos o que era importante e o que a gente quer saber. Porque dependendo do problema, se ele é muito grande, o enunciado, às vezes a gente se perde. Então, por isso que é necessário você destacar quais são os dados importantes e qual é a pergunta, porque às vezes a gente terminou de ler, não lembra nem o que estava perguntando, não é verdade? Então, por isso, esses destaques que você faz vai facilitar exatamente na resolução. Então, vamos lá. Então, metade da caixa dos objetos, mas nós não sabemos quantos objetos são, não é verdade? Então, nós já sabemos que o nosso x vai ser o número de objetos. Metade dele é o quê? Meio, né? Com a terça parte é 1/3 desses objetos, 1/3 de x, é igual a 25. Qual é a quantidade de objetos da caixa? Que é exatamente o valor de x. Veja, então o número de objetos na caixa, que eu não conhecia, é x. Metade dos objetos da caixa vai ser a metade de x. Somando mais, com a terça parte dos objetos será x sobre 3. Ele vai ser igual a 25, ou seja, x sobre 2 mais x sobre 3 é igual a 25. Portanto, caímos numa equação de primeiro grau. Os denominadores aqui são diferentes. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3, 2 vezes x, 2x. Agora, somamos 3x com 2x, 5x. Aqui vale ressaltar uma coisa. Como eu tirei o mínimo múltiplo comum, esqueci de fazer do outro lado aqui, né? 6 por 1, 6 vezes 25, 150. Como eu tirei mínimo de todos os valores, ou seja, dos dois membros, eu posso desconsiderar agora o denominador. 3x mais 2x, 5x é igual a 150. O 5 passa dividindo, 150 dividido por 5, o x, portanto, vale 30. Portanto, como é um problema, nós temos que dar uma resposta. Na caixa, nós queremos saber quantos objetos tinham na caixa. Na caixa há, portanto, 30 objetos. Nunca esquecer de quando a gente está fazendo um problema, de dar a resposta adequada. Porque às vezes o cálculo que a gente resolveu não é ainda a resposta final. Por isso, sempre volte no enunciado e vejam a pergunta se é exatamente a resposta que vocês estavam procurando ou vocês têm que complementar com alguma coisa, tá bom? Fica a dica para vocês trabalharem. O que a gente trabalhou no vídeo de hoje? Nós fizemos uma retomada sobre a equação de primeiro grau e vimos exatamente um outro grande objetivo, que é a resolução de problemas que envolve esse conceito, e aproveitamos para lembrar de algumas técnicas de resolução de problemas que são extremamente necessários para o nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até breve.